Você já ouviu falar daquela frase de que nós só somos aquilo que queremos ser e não passamos disso? Então venha conhecer a vida dele, que nasceu pobre, mulato, morou no Morro do Livramento, era epilético, gago e não concluiu os estudos. Mais tarde, tornou-se não só um autodidata exemplar, mas também um dos maiores escritores da nossa literatura. No final da sua vida, tornou-se o primeiro presidente da famosa Academia Brasileira de Letras. Estou convidando você a participar da trajetória do grande escritor Machado de Assis. Vem comigo para analisar a vida do bruxo do Cosme Velho. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, I left your guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Bom dia a todos! Que a paz esteja com vocês. Assim seja, se Deus quiser. E Ele quer mesmo. É isso aí. E vamos começar a semana bem. Vamos começar a semana motivado. Olha, já vou começar aqui, ó, como é de manhãzinha muito cedo, viu? Já vou começar aqui com o meu café. A minha xícara já é bem detalhada, viu? O livro era melhor. Tá certo? Então vamos lá tomar o seu cafezinho, pegue o seu bloquinho de anotações, pegue aí, né, papel, caneta, vamos anotar, porque depois nós vamos ter o nosso plantão às 16 até às 16h40. E tudo que vocês puderem anotar, vamos tirar a curiosidade mais tarde, porque agora nós vamos para o universo justamente de Machado de Assis. Toca esta vinheta. Vamos falar daquele que é um dos maiores escritores da nossa literatura. Alguém já disse que poderia ser o melhor escritor até, né? Quiçá o melhor escritor da nossa literatura. Uma vez o grande Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, autor de Vestidos de Noiva, falou: toda unanimidade é burra. Mas olha a exceção. A exceção é Machado de Assis, porque nós temos aqui vários escritores, vários críticos literários que dizem, né, em uma só voz, em um só coração, Machado de Assis, o nosso bruxo velho, ele é o maior escritor dessa literatura. E como você, né, bem sabe, vamos agora justamente analisar a sua vida. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento em 1839. Era filho de um pintor de parede, mulato, e uma açoriana lavadeira. Daí, né, nascer Machado de Assis, mulato. Teve uma infância difícil, tão difícil quanto qualquer outro menino pobre e mulato no Rio de Janeiro, nos idos de 1840. Era também gago e epilético. À custa de muito esforço pessoal, acumulou uma sólida formação cultural. Aos 29 anos, casou-se com Carolina, uma portuguesa, a adorada esposa imortalizada nos versos que compôs para homenageá-la quando morreu em 1904. Apesar de todas as dificuldades, Machado de Assis foi um intelectual respeitado e influente. Em seus 69 anos de vida, nunca se afastou mais do que 120 quilômetros do Rio de Janeiro. No entanto, criou uma obra que retrata com perfeição a sociedade brasileira do Segundo Reinado. Fundou a Academia Brasileira de Letras, da qual foi aclamado presidente perpétuo. Hoje, a Academia Brasileira de Letras leva também o nome de A Casa de Machado de Assis.
Então, pessoal, Machado de Assis, que nasceu no Morro do Livramento no ano de 1839, mais tarde iria se tornar esse escritor aí, né, tão festejado e tão celebrado, não só pelo público, mas também pela crítica. E muito se falou que o próprio Machado de Assis, ele era polivalente, porque o Machado de Assis, ele na verdade transitou em todas as searas literárias. Ele foi um grande ensaísta, ele foi um grande contista, grande cronista, tá certo? Tinha sempre um olhar atento ali à vida cotidiana, ao cotidiano, né, dos cariocas, certo? Um grande romancista e, claro, tradutor. Muita gente sabe que ele só vai entrar ali na livraria do senhor Paulo Brito, que era um grande livreiro e um grande editor, porque Machado de Assis, né, até os 16 anos ele já sabia justamente o latim e o francês, tá? Então foi um autodidata ferrenho. Vamos nessa para analisar essa grande obra, essa obra vasta do nosso bruxo velho, do nosso Joaquim Maria Machado de Assis. Então, qual foi a sua experiência em relação a Machado de Assis? Leu na escola? Apenas ouviu falar? Sabe o que significa Dom Casmurro? Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque Machado de Assis contextualiza muito Shakespeare e a Bíblia e Voltaire dentro das suas obras. O que é justamente os arquétipos machadianos. Como funciona o universo, né, feminino do escritor Machado de Assis. A sua experiência com Machado de Assis foi legal? Foi interessante? Você entendeu? Achou maçante? Então vamos lá. Vamos entender a biografia do bruxo velho a partir de agora. Então olha só, gente, característica das obras de Machado de Assis. Abrange todos os gêneros, como eu falei para vocês, né? Então ele vai iniciar na poesia, né? Ele já começa muito cedo, aos 16 anos, ele já tinha alguns poemas publicados no Marmota Fluminense, que era uma espécie de jornal teen daquela época, tá? Depois ele vai começar a ir para os seus romances. Nós já sabemos que na temporada de romances, que começa ali por volta do ano de 1869, quando ele já tinha, né, 30 anos de idade, e vai até o ano de 1879, quando ele já começa a fase, né, ali a chamada fase madura. Então você tem aí a fase madura, que são as suas obras-primas, que nós iremos detalhar um pouco mais adiante. Originalidade despreocupada com as modas. Veja só, Machado de Assis vai ser o único escritor da nossa literatura que ele não vai ali traçar um perfil de características naturalistas que estavam muito em voga. Você sabe que às vezes o artista, o escritor, ele desperdiçava páginas e mais páginas, né, de características deterministas, evolucionistas, porque como você já sabe, tudo era tese, a chamada, né, fase do romance experimental. Então eles detalhavam, né, ali de uma forma muito crítica e muito preocupada essas questões cientificistas. Era um romance cientificista, era um romance materialista. Então você tinha muito aí, né, o desperdício de narrativa com o chamado determinismo e o chamado evolucionismo. Pelo contrário, ele vai dar aqui ênfase ao fluxo da consciência e até mesmo desprezando essas características, como ele vai fazer, por exemplo, no seu segundo romance maduro, seu segundo romance realista, que é o romance Quincas Borba, quando ele vai justamente detalhar o humanitismo. Ele já havia falado um pouco do humanitismo ali no Memórias Póstumas, porque você sabe que o Quincas Borba, ele aparece em Memórias Póstumas e ressurge no livro homônimo, tá certo? Bom, humor reflexivo ou amargo ou ora divertido. E aí você tem o quê? Um pessimismo diante dos fatos, diante da vida e principalmente diante do homem. Machado de Assis, ele é um ser nihilista, né? Ele não acredita na humanidade. Você pode observar, por exemplo, que personagens como o Brás Cubas, personagens como Pedro Rubião, que é o protagonista de Quincas Borba, personagens como o Bentinho, né, o Bento Santiago, são personagens masculinos, protagonistas, mas são homens o quê?
são homens tristes, são homens melancólicos, são homens que não se deram bem na vida, não produziram e não são felizes, né? Então tem essa sacada aí. Características mais apreciadas é a ironia, tá certo? Vejamos aquela máxima que ele fala em Memórias Póstumas, Marcela amou-me, não é? Por 5 contos, por 11 meses e 5 contos de réis, né? A alma mais corrosiva da crítica machadiana, essa ironia, essa ironia fina, essa ironia acentuada que ele vai herdar de uma literatura, o quê? De uma literatura inglesa. Vejamos. E aqui eu coloquei 2 mosaicozinhos para você, aluno CPC, tá bom? Então você tem aqui, ó, a poesia, crisálidas, falenas e americanas, e atenção, certo? Crisálidas, falenas e americanas, que foram obras poéticas produzidas entre 1864 até o ano de 1875, são de uma fase, o quê? Romântica. Lembrar, Machado de Assis, ele começa romântico e depois ele vai descambar para o realismo. E veja que isso vai acontecer também na sua poesia. Pouca gente conhece esse Machado de Assis, não é? Poeta, não é isso? Porque temos mais o Machado de Assis romancista, mais o Machado de Assis contista. Então ele vai escrever ali esses 3 livros, né, de poesia. São livros onde ele se inspira ali em figuras como Álvaro de Azevedo, Fagundes Varela. Ele tinha uma grande apreciação pela figura, por exemplo, do Casimiro de Abreu, né? Lia muito o Casimiro de Abreu. E olha, a última obra dele, ela é, na verdade, publicada, né, após a sua morte, póstumamente, Ocidentais. Um detalhe de Ocidentais é a obra-prima do Machado de Assis. Por quê? Porque ela traz uma pegada parnasiana. Machado de Assis flertava com os parnasianistas. E digo mais, ele, como crítico literário, como grande ensaísta, foi um dos grandes divulgadores da poesia parnasianista francesa, né? Da corrente parnasianista francesa. Você já sabe, caro aluno, por exemplo, que o parnasianismo ele só vai ter o quê? Presença na França, certo? E aqui no Brasil. E muito se fala que no Brasil, devido aos esforços, às divulgações, os ensaios que o Machado de Assis fazia desses escritores, tá bom? Então você tem Crisálidas, Falenas e Americanas, né, a fase romântica poética, e essa obra-prima Ocidentais da fase parnasiana. A mesma coisa nós vamos ter também com seus contos, certo? Os contos fluminenses, Histórias da Meia-Noite e Papéis Avulsos são aqui justamente de uma fase o quê? De uma fase romântica. A partir da década de 80, que foi uma década decisiva, uma década de amadurecimento narrativo, né, de carpintaria do Machado de Assis, você vai encontrar já uma fase realista. E olha, muitos críticos sérios, como Antônio Cândido, né, Roberto Schwartz, eles afirmam de uma maneira categórica que muitos dos contos do Machado de Assis são muito mais profundos na sua análise humana, na sua análise do consciente do ser humano, do que algumas obras, né, dessa fase madura, alguns romances da fase madura. Aí vem aqui Páginas Recolhidas, Relíquias de Casa Velha, mas você deve estar aqui passando pela sua cabeça: por que será que o professor não falou dos contos, não é, tão famosos? Pois é, gente, e ele tem. Esses contos famosos, os títulos dos contos famosos estão dentro dessas obras aí. Vamos aqui citar, por exemplo, A Cartomante, né? Em A Cartomante, nós temos aqui os personagens nihilistas, a brincadeira que o Machado de Assis faz aí com o processo da digressão, o processo da intertextualidade. Você tem, por exemplo, a fantástica história, né? O contozinho aí de A Missa do Galo, né? O Pai contra Filho. Você tem ainda um conto maravilhoso, que a crítica diz que não é um conto, é um macro
conto que é justamente, né, O Alienista, onde ele vai falar de um tema muito delicado que ele também vai comentar em Quincas Borba, a loucura. A loucura era um dos temas ali preferenciais do Machado de Assis. Então você tem O Alienista, você tem A Causa Secreta, A Cartomante, Missa do Galo. Então, tudo aí são contos, né, de uma safra boa, de uma safra realista do nosso escritor. Vamos passar. E aqui, finalmente, nós temos o quê? Nós temos essa fase romântica. Olha, gente, nós já sabemos que o Machado de Assis ele vai começar com a poesia, e muita gente fala que devido à amizade, apesar de 10 anos de diferença, a amizade entre o escritor Machado de Assis e o José de Alencar, que já era um nome conhecido, o Alencar vai influenciar o Machado de Assis a escrever justamente aqui, né, as suas obras românticas, a sua fase folhetinesca. É exatamente isso, a fase folhetinesca do Machado de Assis vai começar aqui com obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Iaiá Garcia e Helena. Então essa fase ela vai durar aqui justamente uma década. Ela vai do final da década de 60 até o final da década de 70. Entendeu? Vai de 1869 até 1879. Mesmo nessa fase romântica, nós já vamos perceber que as heroínas do Machado de Assis já traziam uma certa ambiguidade, certo? Já trazia uma certa subversão se você for compará-las, né, a personagens que eram criados, eram estereotipados ali na fase romântica. Parecia que Machado de Assis estava preparando você aqui, preparando você, leitor, para o que ele iria, na verdade, desenvolver mais tarde, que seria esse projeto aí, né, do realismo, que começa com o monumental Memórias Póstumas de Brás Cubas. A pergunta é, o que faz um bom escritor? Né? É a maneira como ele vai escrever ou o que ele vai escrever? Aí você já sabe, pode ser as duas coisas, mas o que vai ficar ali mesmo? A maneira como ele vai te contar uma história. Porque você sabe que essa história ela pode ser contada várias vezes, mas vai ter sempre uma de sua preferência, porque vai ter o chamado it, vai ter o algo mais. E o Machado de Assis vai trazer esse algo mais, esse algo aqui que a gente chama de inovador para dentro dos padrões da nossa literatura. O que faz um bom escritor é justamente a maneira como ele escreve. E aí vem justamente essa parte da inovação do Machado de Assis. Veja o que nós temos aqui. Mostra como as mudanças de um período histórico para outro acontecem através do balanço entre a tradição e a ruptura nas diferentes linguagens artísticas. O poeta e pensador Otávio Paz, em seu ensaio A Tradição da Ruptura, diz que há épocas em que o ideal estético consiste na imitação dos antigos, há outras em que se exalta o inesperado e o novo. O novo nos seduz não pela novidade, mas sim por ser diferente. E o diferente é a negação, a faca que divide o tempo em dois, o antes e agora. Sergei Eisenstein mudou o cinema a partir do seu filme O Encouraçado Potemkin, com a famosa cena de 6 minutos de duração do carrinho de bebê rolando escada abaixo e sendo mostrada por vários pontos de vista. Os impressionistas causaram furor nos salões de Paris ao mostrarem que estavam interessados, sobretudo, no jogo entre as cores ao ar livre, uma proposta bem diferente do que estava sendo feito até então. Ainda nas artes visuais, Marcel Duchamp subverteu o entendimento do que é legitimado como arte ao colocar uma roda de bicicleta em um banco de madeira e chamar esse novo objeto de ready-made. Duchamp colocou esse objeto na galeria e mostrou ao mundo que a arte pode estar no conceito ou na ideia. Hoje em dia, a arte de rua e os videogames são olhados com desconfiança por parte da crítica e da elite. 12 anos antes do famoso quadro O Grito, de Edvard Munch, outro marco importante na história da arte, um funcionário público brasileiro publica seu 5º romance. Espero que esse salto temporal não soe despropositado, espectador. Eu tenho aqui a melhor das intenções. Escute essa voz só mais um pouco, eu peço gentilmente. Sua obra-prima, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um marco bem importante na literatura. É o tipo de realização de um grande gênio, que muda o que é produzido em seguida.
O narrador do livro é um morto, ou como ele mesmo prefere ser chamado, um defunto autor. Quero analisar com vocês alguns pontos e ler algumas passagens de memórias. A dedicatória do livro já é genial. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Como o narrador está morto e não tem mais vínculos ou obrigações na Terra, pode contar tudo o que quiser com a maior honestidade. Só que é a honestidade dele, muitas vezes arbitrária e monológica. Brás é um narrador duvidoso, mesmo no além. A voz de Brás Cubas tem um equilíbrio entre o que é engraçado e cômico e o que é sério e grave. Ou, como diz Brás, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Machado de Assis é um mestre em exprimir as contradições do que é estar vivo e o que é viver em sociedade. Neste ponto, temos que concordar com Brás. Nossas vidas não são só tragédia, nem só comédia. O narrador, com um ponto de vista privilegiado enquanto morto, começa a narrar sua própria história. O capítulo 6, chamado O Delírio, no começo do livro, narra sua passagem através de imagens alucinatórias enquanto experiencia a própria morte. Então a primeira característica já de cara inovadora é justamente a ruptura linear. Você tem um romance com começo, meio e fim. Machado de Assis quebra essa ruptura. E digo mais, ele é o único escritor ali do seu tempo que ele vai romper com essa estrutura, né, do romance linear, do romance com começo, meio e fim. E ele nem utiliza esse processo aqui, por exemplo, como você viu ali no Romance Senhora, do José de Alencar, o chamado flashback, não. Certo? Ele vai embaralhar tudo, porque se trata justamente da nossa consciência, e você sabe que a consciência humana, ela não obedece uma ordem cronológica. Pois muito bem, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele rompe com essa narrativa, e ele traz o romance antilinear. Ele vai fazer isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele também vai fazer isso em Dom Casmurro. Lembrar que em Dom Casmurro, o personagem Bentinho, ele surge aos 50 anos, e o que ele quer fazer? Ele quer atar as duas pontas da vida, certo? Ele vai justamente atar a ponta do presente com a ponta do passado, e através de um jogo de consciência e de memória que está muito confusa, o leitor vai tender a desconfiar de tudo aquilo que ele fala. Ele te dá ali uma história, uma narrativa, né, de ruptura linear. A mesma coisa ele vai fazer com Memórias Póstumas, que foi uma novidade. Como eu disse, nenhum escritor, tanto da literatura europeia como da literatura brasileira, fez esse corte da narrativa. Outro detalhe importante, além dele começar de trás para frente, porque o personagem protagonista, né, ele morreu e vai ser justamente um morto que vai contar a sua história, você vai entender também que esse personagem, ele é surreal. É um morto que vai justamente dar vida a uma narrativa. O morto vai dar vida a uma narrativa. Olha que irônico e olha que cínico ao mesmo tempo, não é? Porque você sabe que morto não paga dívida, né? E você sabe, por exemplo, que sacada interessante, né? Já que ele morreu, ele não tem, na verdade, nenhuma consciência. E ele não vai filtrar, aliás, ele não vai filtrar absolutamente nada. Tudo que vem na cabeça dele vem à tona para nós leitores, certo? Por isso essa conversa aberta que ele vai ter com o leitor. Outros autores já faziam isso? Não. Mas você vai encontrar, por exemplo, muita coisa que vem depois do Machado de Assis. Olha só isso aqui. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis profetiza a construção de um realismo diferente, daquele que surgiu com Flaubert e chegou ao Brasil com os romances de Eça de Queiroz. Como avisou no prólogo, seu livro é taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. E que vinho diferente, não é isso? Porque ele vai romper com a estrutura da narrativa, trazer discursos digressivos e de metalinguagem, analisar o fluxo do consciente através do comportamento da alma humana. Veja, por exemplo, os filmes Beleza Americana, do diretor Sam Mendes, e Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder. Todos os filmes trazem como protagonistas, personagens que vão narrar sua história, mas que estão mortos.
Você percebe a temporalidade de Machado de Assis. Por quê? Porque Machado já falava isso em 1881. E se você transpor os personagens machadianos, né, para o século XXI, você vai perceber que eles sobreviveram ao tempo. Porque o que importa para Machado de Assis não é a história em si, mas é a análise da alma humana. Eu tenho 42 anos e em menos de um ano eu vou estar morto. Viram essa modernidade e que o nosso escritor brasileiro há muito tempo já tinha feito isso? Vejamos, né, a outra. Presença constante de digressões. O que é uma digressão? Não é? É quando você paralisa, né, o foco narrativo principal para você poder falar sobre outras coisas. É isso? Então você tem aqui essa aula, eu vou parar essa aula, como eu fiz agora há pouco, mostrei para vocês uma imagem e eu retornei ao assunto. Isso é uma digressão. É muito comum nos textos machadianos se encontrar uma digressão. Geralmente essa digressão serve para ele dizer, olha, quando ele está conversando com você, olha, caro leitor, olha, cara leitora, você parou ali, né, você pulou na página 17, volta para a página 17, cara leitora, vamos refletir. Aí ele vai fazer, né, ali alusões filosóficas, aí ele vai fazer citações filosóficas, ele vai fazer citações bíblicas, ele vai fazer citações shakespearianas e depois ele vai retomar para, na verdade, o assunto. Você sabe que a vida da gente é cheia de digressões, não é isso? Olha só. Você está conversando e você está voltando e você está indo. É a mesma coisa nos WhatsApps da vida, quando você está conversando com aquela pessoa que você quer, ou naquele grupo, aí depois vem um outro, aí você sai e depois você volta. Mulher adora uma digressão, aquela história de, peraí, eu tenho um negócio para te contar. Não, peraí. Eu lembrei de uma coisa, aí pá, aí depois volta, né? Mulher adora ser digressiva, tá certo? Vejamos o processo da metalinguagem. Gente, esse processo da metalinguagem, ele vai ser aqui o quê? O pioneiro. Ele vai falar da obra dentro da própria obra, o código dentro do próprio código. Vai conversar com o leitor sobre a sua obra dentro da própria obra, como ele faz logo de início, por exemplo, né, naquele prefácio monumental de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vejam. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente experdi-me alguns magros capítulos para este mundo sem pré-tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa constatação cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Então você viu aqui, né, que ele vai dialogando e ele faz isso também com a própria literatura, né, que é um processo intertextual. Né? Então ele vai, na verdade, citando. Ele faz isso, por exemplo, em A Cartomante, quando ele cita, né, o Hamlet. Né? Há coisas entre o céu e a terra, há mais coisas entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. Olha que processo intertextual. Né? Aqui essa frase aqui, onde Hamlet se porta, né, diretamente a Horácio, é justamente quando ele começa aqui o seu conto A Cartomante. Então ele vai falando aqui com outras tradições literárias, né? Ele faz isso, por exemplo, na Cartomante. Ele cita aqui, ele tem um capítulo em Dom Casmurro chamado Otelo, onde ele cita a obra Otelo do William Shakespeare, né? E você sabe que ele vai fazer isso com seus arquétipos, nós vamos chegar lá.
Tá? E aí, aqui, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo no início ele faz essa linguagem com a tradição literária. Além dele fazer com a Bíblia, ele faz isso de uma maneira costumais, você tem aqui a presença do Lawrence Sterne, que foi um grande escritor do século XVIII, né? A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristão Shandy. Essa obra ela é citada aqui por Machado de Assis e foi uma grande referência, uma grande, como é que eu posso dizer para vocês? Além de ser uma grande referência, foi uma grande inspiração para que ele publicasse ali, para que ele começasse a escrever justamente a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele gosta desse efeito intertextual e está ali dialogando com essas tradições literárias. Veja bem, filosóficas como Voltaire, né, dramatúrgicas como Shakespeare, citando, por exemplo, escritores do século passado, como Lawrence Sterne. O Machado de Assis ele não era dado à modinha, como eu falei para vocês agora há pouco. Ele não gostava desse determinismo, desse evolucionismo, desse materialismo. Então ele preferia muito mais escritores, né, passadistas, escritores ali que estavam dialogando com ele em outros séculos, para ele trazê-los para, né, o seu lado contemporâneo aqui, tá? Então você tem o que? A análise psicológica, né, psicanalítica dos personagens. Não era à toa que ele era chamado de o bruxo velho, não é? Porque ele desvenda a alma humana. Sabe aquele momento que você está lendo o Machado de Assis e você se depara, né? Você tem até uma catarse e que você também se depara, um processo meio que epifânico, e você se depara com uma coisa assim, do tipo: eu acho que eu sou esse personagem aqui. Eu acho que eu farei igualzinho esse personagem aqui. Ou aquele momento da vergonha alheia, que você está lendo e você está se sentindo envergonhado, porque de alguma maneira, de um processo inconsciente, você sente que é você. E você tem vergonha, às vezes, do comportamento daquele personagem. Porque o Machado de Assis rasga, não é? De uma maneira meio que sutil, irônica, não é? O seu humor fino, né, niilista, ele vai rasgando tudo, tá bom? Então, ironia fina e corrosiva, vamos ver mais tarde. Então, visão metafísica relativista dos valores humanos é o pessimismo. Os personagens machadianos, principalmente os personagens masculinos, como eu enfatizei agora há pouco, são personagens derrotados, são personagens fracassados, personagens ricos. Como você vê, por exemplo, que o Brás Cubas ele não fez nada da vida dele, nada de interessante, tá certo? Foi um fracassado em tudo, fracassou no amor, fracassou na vida política, fracassou na carreira, tá certo? Até mesmo no final da vida, quando ele queria fazer o famoso emplasto, ele vai fracassar. Tem aquela monumental frase: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Que forte isso aí, nós sabemos, não é? O ser humano chegar e dizer que não teve filhos, né, porque não queria transmitir a miséria humana que foi a sua vida e que ele era essa porcaria de ser humano, é muito forte. Então você vê que são personagens derrotados. São personagens que têm tudo, mas na verdade não têm nada. Tá? Então é um homem rico que fracassou. Aí você tem um Bentinho extremamente mimado, extremamente egocêntrico, certo? Centralizador, filhinho da mamãe, mas que na verdade não sabia lidar com uma mulher meio que empoderada como a nossa Capitu. E aí você tem o Pedro Rubião de Quincas Borba, certo? Que tem aqui a chance de ganhar uma herança. Ele herda uma herança, porque ele era um professor medíocre, ele herda uma herança, mas ele se deixa envolver pelo um casal de vigarista, que é o Cristiano Palha e a bela, né, e ambígua Sofia. Então você vê que esses personagens são seres humanos desprezíveis. E o escritor Machado de Assis, ele falou sobre muitos temas.
praticamente os temas machadianos eram temas universais, onde ele falava sobre a loucura, falava sobre a morte, a crise do patriarcalismo, a inveja, a ganância, né, a usura, a rivalidade. Mas, sobretudo, Machado de Assis, como escritor realista, ele tinha uma preferência por desvendar a alma humana, por falar sobre o comportamento do homem. E um dos temas mais comuns, um dos temas mais recorrentes da obra machadiana é justamente o adultério. Mas veja, olha que sacada interessante e inteligente do nosso autor. Se por um lado ele coloca a mulher num patamar delicado, porque esta mulher ela vai ser a possível traidora, né? Do outro lado ele coloca homens fracassados e mulheres inteligentes. E ele faz isso através dos nomes que ele dá para as suas personagens, para as suas protagonistas. Veja, por exemplo, que quem articula todas as ações no conto A Cartomante é a mulher. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a personagem protagonista feminina é justamente o quê? A Vigília. Vigília de Virgílio, pensador, filósofo. Então é ela que toma as atitudes. Veja também que quem está no comando da relação Bentinho e Capitu é a Capitu, a Capitulina, que vem de capitã. Então ela vai comandar, ela vai determinar, certo? E do outro lado você tem aqui a Sofia do Quincas Borba. A Sofia do Quincas Borba, sabedoria, porque esta mulher, ela vai seduzir sem se deixar levar, né? Então ela seduz, na hora que o Pedro Rubião vai, ela faz de conta que não está sabendo, então ela vai articulando e ela vai tirando, na verdade, o proveito dessa situação. Então é uma mulher inteligente, é uma mulher sábia. Tá certo? Então esses são os temas. Lembrar, adultério, loucura. Loucura ele explorou muito, como no macroconto, o alienista vai explorar em Memórias Póstumas de Brás Cubas e ele retorna em Quincas Borba. E como já foi dito muitas vezes, Machado de Assis chegou a ridicularizar através do personagem Quincas Borba, que aparece pela primeira vez em Memórias Póstumas e depois ressurge numa grande participação especial aqui logo nas primeiras partes do romance homônimo também, Quincas Borba, né, traz aqui o que ele realmente pensava a respeito do positivismo, do darwinismo e do determinismo, então do materialismo. Então ele cria justamente de uma maneira paródica o chamado humanitismo. Ele chega a debochar dessas características. Ele cria até mesmo uma máxima, um pensamento aqui interessantíssimo que virou uma frase antológica no seu grande livro Quincas Borba, né? Ao vencedor as batatas. Vem justamente aí dessa tese que ele vai tirar do humanitismo. Porque ao vencedor as batatas, né? A gente gosta do conflito, nós não damos valor ao que nós temos. Tudo que vem fácil, você na verdade despreza. Você quer a guerra, você quer o conflito, você quer duelar. E quando aquilo lhe vem, quando aquilo está chegando para você, quando você conquista, você menospreza, você joga fora, você não dá valor. Né? Então, ao vencedor, as batatas. Ele só vai chegar a esse pensamento depois que ele vai parodiando esse processo aí, o humanitismo do Quincas Borba. Lembrar, por exemplo, que Quincas Borba, na obra, né, ali datada de 1890, é o cachorro também do seu dono, né, que leva o mesmo nome. E veja que frase interessante, não é? Olha aí o pessimismo, olha aí o niilismo do grande Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança, olha aí que cínico, estas memórias póstumas. Ou seja, não acredite no ser humano. Machado de Assis sempre dizia que a pior desgraça, a pior praga do ser humano seria a inveja e a rivalidade. Então a gente sempre está convivendo com esse tipo de pessoas. Então um verme é bem melhor do que o ser humano. Então quer que uma pessoa te odeie? Ajude. Olha aí, né?
mais tarde essa pessoa se volta contra você. Quando você não puder fazer, né, aquilo que você sempre faz por ela e que ela até agradece, mas num determinado momento em que você chega para fazer, aliás, você diz que não pode fazer, não está ao seu alcance, ela se volta contra a sua pessoa. Você pode ser o melhor funcionário, mas você nesse dia falhou, você fica sendo o pior funcionário. Se você tiver esta caneta, você só vai valer esta caneta. Se aquela pessoa que está do seu lado nunca falou contigo e nesse dia essa caneta falha, ela vai falar: empresta a tua caneta. É isso? Então você só vale o que você tem. E ele mostra isso, né, de uma maneira aí cínica, irônica, né, até mesmo impiedosa em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E olha, lembra do que nós falamos, né? Das negativas. Vejamos, né, como é que funciona esse processo das negativas, que é o capítulo 160, em uma das grandes inovações aqui de Memórias Póstumas. Vejamos, vou aumentar um pouquinho. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darás o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência, da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríaco. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidecência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo das negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Você sabe o que é um arquétipo? Arquétipo é um modelo ou um padrão a ser seguido. É isso? Então não é uma cópia, mas você pode ter uma inspiração ou você pode servir de modelo. Veja, por exemplo, que um momento muito clássico, a novela Avenida Brasil, né? Avenida Brasil é um arquétipo, né, ali de uma peça teatral, A Visita da Velha Senhora. É a história de uma senhora que chega muito boazinha, né, ali na cidade, aquela que foi a sua cidade na infância, e diz que vai ajudar todo mundo. Na verdade, ela quer vingança, ela quer destruir a vida daqueles que destruíram a vida da família dela. E cheia, na verdade, de personagens de Charles Dickens, né, na nossa literatura inglesa. O que o Machado de Assis faz? Machado de Assis transforma as suas obras literárias em arquétipos. Lembrar que eu disse ali no início da aula que Machado de Assis, ele se utiliza, por exemplo, da obra do inglês Lawrence Sterne, né, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shed, para justamente fazer o seu arquétipo em Memórias Póstumas. Assim também eu vou comentar aqui um dos famosos arquétipos do Machado de Assis. E esse arquétipo ocorre na obra Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, o Machado de Assis, ele recorre ao arquétipo shakespeariano. Qual é o arquétipo? A peça teatral Otelo. Lembra que existe até um capítulo em Dom Casmurro com o título de Otelo. Pois bem, para poder falar sobre o ciúme desmedido que Bentinho sentia de Capitu, nós temos aqui a figura do grande soldado negro Otelo, que se casa com Desdemona. Você pode chamar de Desdémona ou Desdemona. Então, se casa aqui com a Desdemona, né? A Desdémona, ela é uma mulher branca, bonita, uma mulher afável,
e que todo mundo, quando vê que o Otelo casa-se com essa mulher desejada, vai sentir ciúmes. Mas você sabe, quem vai trair e quem vai sentir inveja, rivalidade, nunca está longe, sempre está perto. E isso vai despertar a inveja e a rivalidade no seu melhor amigo, Iago. E o Iago passa justamente a insuflar, a colocar coisas na cabeça, né, aqui do Otelo, até chegar a um ponto em que Otelo mata a mulher que ele tanto ama. Quando ele percebe a grande burrada, a loucura e a tragédia já está feita, ele se mata em sequência. Olha que arquétipo poderoso, porque aqui você vê, por exemplo, que o Bentinho comido, corroído, não é, ali dos ciúmes, ele vai mandar Capitu para o exílio. E de uma certa forma ele vai, né, matando esta mulher aos poucos, porque tem aqui a solidão. De uma forma, né, indireta, ele mata a Capitu, né? Ele não precisou ali estrangular como o outro fez, certo? Mas a manda para o exílio. Mas o que ocorre? Ele é casmurro, fechado, trancado, porque ele se mata por dentro. Ele nunca mais vai ser o mesmo, a mesma pessoa de outrora. Por isso que ele quer atar as duas pontas da vida, lembram? Então ele não é mais aquela mesma pessoa. Então ele matou a mulher que ele tanto ama e que ele diz não amar, mas que na verdade ele sempre amou. A única mulher que ele sempre amou. Por isso o lado casmurro fechado. Não é? Este homem, ele está vivo, mas ele está morto por dentro. Existe um vilão, como Iago em Otelo? Veja só, ele é chamado de Bentinho, mas o nome dele é Bento Santi Iago. Ele é o vilão dele mesmo. Muitas vezes nós somos o nosso próprio vilão. Porque existem muitas pessoas que não gostam de ser felizes e nem deixam as demais serem também. Por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Capitu. Talvez porque nenhuma tinha. Os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them. E na aula passada nós estudamos o naturalismo. O naturalismo que vai se iniciar 10 anos depois da publicação da obra Madame Bovary de Gustave Flaubert em 1857. Em 1867 você tem um desmembramento do realismo, que é o naturalismo, com a publicação da obra de Émile Zola, Thérèse Racan. E aí, o que você pode encontrar no naturalismo? Você vai encontrar aqui aspectos biológicos. Olha a diferença. Enquanto o realismo analisa a estrutura psicológica de um personagem complexo, de um personagem redondo, o escritor naturalista ele vai por outra via, uma via biológica, determinista e evolucionista. Nós estamos falando da geração materialista, que ainda inclui o socialismo científico de Karl Marx, o socialismo utópico de Proudhon, o positivismo do Augusto Comte, e você tem ainda, né, ali a negação do cristianismo do Renan e o psicologismo de Freud. Contudo, o realismo naturalismo no Brasil inicia-se no ano de 1881. De um lado, Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Do outro, o Mulato, puxando ali a vertente naturalista. Você tem ainda a Luísa Azevedo com as suas 3 grandes obras-primas: O Mulato, O Cortiço e Casa de Pensão.
Há uma outra obra notória, ele, autor da grande obra O Ateneu. Estamos falando do escritor Raul Pompeia. Temos ainda Adolfo Caminha, com as obras A Normalista e O Bom Crioulo. E claro, né, não poderia faltar Domingos Olímpio com Luzia Homem. Ressaltando que o naturalismo justamente impera pela observação de uma classe social, o quê? De uma classe social proletariada. Temos ainda também a preferência do escritor naturalista por a coletividade. Então o escritor vai analisar justamente o quê? O coletivo de uma classe social, né, proletariada ou operária. Vamos lembrar também de um grande romance da França, Germinal, do próprio pai do naturalismo, Émile Zola. Toma nota. E uma revisão bem rápida do que foi a aula de hoje. Nessa aula, estudamos aí a grande obra do escritor Machado de Assis, vida e obra do maior escritor da nossa literatura brasileira. O que a gente olhou e observou aqui durante essa aula? Que Machado de Assis vai ter duas fases literárias. A fase romântica dos romances românticos e a fase madura, onde englobam aí as 5 obras-primas do escritor. Você tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e a sua obra de despedida, Memorial de Aires. Todas essas 5 obras citadas são obras-primas do Bruxo Velho. Contudo, você sabe que o Machado de Assis ele foi polivalente. Ele foi cronista, ensaísta, poeta, não é? Dramaturgo, crítico literário e também um grande funcionário público. Terminou sua vida como o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E várias foram as inovações literárias do grande Machado de Assis. Ruptura antilinear, digressão, metalinguagem, processo intertextual, arquétipos, a grande ironia, o grande humor negro, a grande influência da literatura inglesa e o chamado universalismo. Você sabe que Machado de Assis faz uma costura sobre o processo da consciência do homem. Ele nos revela a alma, é o espelho da alma diante da nossa face.